Na vez passada nós falamos para os obreiros, as obreiras, para aqueles que são de Deus, removerem as esposas e os filhos estrangeiros, para que Deus pudesse então fazer uma obra grandiosa, magnífica. Vocês entenderam? Mas mesmo assim há uma lacuna, há um vazio entre os que servem a Deus, muitos que servem a Deus, e o próprio Deus, o Senhor. Muitos obreiros, muitas obreiras, pastores, bispos, enfim, pessoas que fazem a obra de Deus. Imagine aqueles que não fazem. Entre os que fazem a obra de Deus, aqueles que são servos e aqueles que são servos, mas dividem a sua vida entre o servir a Deus e servir a si mesmo, existe sempre aquela preocupação. Por que uns poucos são tão abençoados e a maioria não é? Ó Deus, por que eu não desenvolvo? O que está faltando em mim? Eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu não vivo em pecado, mas minha vida não sai do que é. Há tanto tempo eu venho na igreja, tanto tempo eu faço oração, enfim, mas a minha vida não desenvolve. O meu ministério, para aqueles que fazem a obra de Deus, o meu ministério não desenvolve, não cresce. Por quê? Por quê? Poderia fazer também a pergunta, aqueles que ainda não nasceram de Deus: por que eu não nasci de Deus? Se eu venho na igreja, eu faço meus votos, eu faço as minhas orações, enfim, eu faço o que acho que devo fazer, e mesmo assim não nasci de novo. Já estou há muito tempo na igreja, não aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Por que não aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Por que eu tenho orado e nada aconteceu até hoje? Por que, meu Deus do céu? A obreira: meu Deus, por que eu não casei ainda? Eu quero me casar. O obreiro: meu Deus, eu quero desenvolver o meu ministério, mas não cresço, não desenvolvo. O pastor: a igreja não cresce, não desenvolve. Olha, eu dou o melhor de mim, mas não desenvolve. E assim sucessivamente. Por quê? Qual a razão? Será que Deus amarra o trabalho de alguns e uns poucos ele dá mais? Será que ele dá mais o Espírito Santo para uns do que para outros? Não, isso não é. Porque o Espírito Santo não é dado por medida. O Espírito Santo, assim como ele veio sobre Jesus, ele vem sobre nós. Ele não estava mais sobre Jesus do que em nós, de forma nenhuma. Se você recebeu o Espírito Santo, você tem tanto o Espírito quanto Jesus tinha no tempo dele, e os apóstolos também, e os demais. Então por que o trabalho de uns desenvolve e o trabalho da maioria não desenvolve? Por quê? Qual a razão? Jesus fala isso na sua parábola. Ele diz assim: que maravilha! Ele responde aos servos. Ele diz assim: o reino dos céus, o reino de Deus, será como um homem que se ausentou do país, mas antes chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Jesus, de acordo com cada um, tem confiado os seus bens de acordo com a capacidade de cada um. Ele tem confiado, não a capacidade intelectual, não a capacidade econômica, não é a capacidade física, mas a capacidade espiritual, de acordo com as condições espirituais. Porque uma criança, uma pessoa imatura na fé, não pode administrar uma coisa grande. Então, essa
pessoa imatura na fé, nova na fé, ela não tem condições de administrar uma coisa maior, porque ela está aprendendo a fazer, a servir a Jesus. Então ele não vai dar uma coisa grande para uma pessoa que não tem capacidade de administrar. Então, de acordo com a condição de cada um, de acordo com o entendimento espiritual, de acordo com a maturidade de cada um, então ele deu talentos para um deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, e para outro deu 1 talento. Mas todos receberam talentos. Todos eram servos e todos receberam talentos. Talvez você tenha 1 talento, mas você tem 1 talento. Melhor do que aqueles que não têm nenhum talento. É ou não é? Que nem são servos. Porque recebeu talento quem é servo. Ele não dá talento para o que não é servo. Então, se você tem 1 talento, dê graças a Deus e multiplique o seu talento. Se você tem 2, graças a Deus. Não fique com o olho no que tem 5. Cuide do seu talento, dos seus 2 talentos e desenvolva. E você que recebeu 5, graças a Deus. Cuide dos 5 e multiplique-os. Agora, o que tem acontecido? Os talentos foram divididos de acordo com a capacidade de cada um. Cada um recebe o talento de acordo com a sua capacidade. Por que você não desenvolve? Por que o seu ministério não desenvolve, pastor? Por que você, como obreira, ainda não realizou o seu grande sonho de se casar com o pastor ou o auxiliar de pastor? E por que o auxiliar de pastor não está desenvolvendo, não está atendendo aquilo que se propõe a fazer? Por quê? Por que o bispo não cresce? Por que a obreira não desenvolve? Por quê? Por quê? Por que eu não recebo o Espírito Santo? Por que eu não fui ainda, não nasci de novo? Por quê? Cada um tem a sua pergunta e Jesus responde aqui de forma clara, objetiva. A culpa não é de Deus, claro. A culpa também não é dos outros, claro. A culpa é de cada um. A culpa é sua, exclusivamente sua. Por quê? Porque ele diz, claro, alto e bom som, ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, quem é fiel no pouquinho que recebeu, quem é fiel, leal, naquele pouco que recebeu, então vai ser colocado sobre o muito. Mais cedo ou mais tarde, mas no momento certo, ele vai ser colocado sobre o muito. Porque é uma obrigatoriedade, é uma consequência do seu relacionamento com Deus. Porque ninguém mais deseja que o servo seja bem-aventurado, abençoado, do que o próprio Senhor do servo. É ou não é? Ou não é? Qual é o patrão que deseja que o empregado fique amarrado? Você conhece algum patrão que deseja que o empregado não cresça? Não. O patrão, ele sabe que ele depende do empregado. E quanto mais o empregado produzir, mais o patrão vai ganhar. É ou não é? Jesus sabe que quanto mais nós formos úteis, quanto mais nós nos reproduzirmos, mais ele será glorificado. Menos almas irão para o inferno. Mais almas serão ganhas para o reino de Deus. Então, Deus tem interesse que o servo multiplique. Mas o problema é que o servo, às vezes, fica amarrado no seu talento. Por quê? Porque ele não tem sido fiel no pouco que recebeu. Esse é o problema. Ele não tem sido fiel. O problema é esse. O pouco que ele recebeu, ele não foi fiel. Pergunte àqueles que hoje estão
sendo usados por Deus, que estão sendo abençoados, que estão prosperando o reino de Deus, que estão multiplicando-se em almas, pergunte se eles começaram grande. Procure saber, porque eles, com certeza, começaram lá embaixo. E foram fiéis no pouquinho que receberam lá embaixo. Foram fiéis. Então, naturalmente, o Espírito Santo foi promovendo a cada um. Mas os que não têm sido fiéis no pouco, esses ficam com pouquinho e, às vezes, perdem até o que ganharam. O pouquinho que tiveram é removido e você os vê pelas ruas, caídos, prostrados, desanimados da fé, não tem vontade de fazer mais nada, não sente fogo, não sente calor, não são frios, não são quentes, não são frios, e estão mornos, que é a situação pior, porque a situação de mordidão é a situação pior que tem. Então você vê muitos crentes fracassados, crentes caídos, pessoas que eram pastores, obreiras, pessoas que já foram, enfim, esposas de pastores, de bispos, tudo caído pelo caminho, tudo caído. Ainda há pouco eu estava lendo os comentários do meu blog e um rapaz disse: bispo, ore por mim, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu fui casado, a minha mulher me deixou porque eu atraí. Eu era obreiro, fazia obra, tal, mas eu traí e com a outra mulher eu tive uma filha, linda por sinal, bicho. Olha que maravilha, menina. Mas eu não gosto dessa mulher, eu gosto da minha esposa, mas minha esposa não quis ficar comigo. No Natal do ano passado, ela voltou para mim. Mas um dia nós discutimos e ela pegou minhas roupas, levou para a casa da mãe dela e foi embora. Não quero você, não quero, porque certamente ela descobriu que ele não havia deixado a outra. E teve outra filha com a outra mulher. Mas, bispo, eu não sei o que fazer. Estou caído, estou prostrado, estou desorientado, não sei o que faço da minha vida. Eu amo as minhas filhas, eu adoro as minhas filhas, mas eu não amo a mãe dela, eu não gosto da mãe dela, eu não quero ficar com ela. Eu quero a minha esposa, mas a minha esposa não me quer. Quer dizer, quando a pessoa é fiel no pouco, ela será colocada sobre o muito. Eu não gosto de falar de mim, mas às vezes eu sou obrigado a fazê-lo como um testemunho para a glória de Deus. E eu posso falar porque é o meu testemunho. Eu me lembro que quando eu nasci na fé, tinha 18 para 19 anos, a primeira coisa que eu queria era casar. O que eu mais desejava era casar. 19 anos eu queria me casar. Mas só fui me casar quando eu estava quase completando 27 anos. Quer dizer, 8 anos eu fiquei esperando. 8 anos procurando a pessoa que fosse de Deus para me casar. Eu não queria entregar minha vida a qualquer uma. Eu não queria arriscar a minha salvação, a minha fé, a minha comunhão com Deus, me entregando a uma pessoa qualquer. Porque se eu fizesse, eu estaria arriscando a minha salvação. Porque quando você está na fé e casa com uma pessoa que não é a pessoa certa, não é a pessoa que Deus indicou, não é a pessoa certa, você vai correr risco de perder até a sua salvação. Porque aquela pessoa vai ser um instrumento do diabo para impedir que a sua fé desenvolva. Esse é que é o problema. Esse é que é o grande problema. Mas a jovem, às vezes, quer casar porque diz: eu quero ser feliz, e pensa que casar é ser feliz. Eu vou me casar é sinal de felicidade. Não, mas está olhando com os olhos compridos,
o véu, a grinalda, entrando na igreja e se casando, e todo mundo vendo, e indo para casa, e nos braços do noivo, enfim, e pensa que é uma maravilha a partir de então. E não é! E não é uma maravilha, se não for uma coisa feita por Deus, se não for uma coisa armada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo faz encontrar a pessoa certa para a pessoa certa. Mas a ansiedade, o desejo imenso, o desespero, a inveja por ter sabido que a fulana se casou, que a outra fulana também se casou, e ela se casou, e a outra se casou, e chega em casa, as pessoas, os amigos, os parentes, você não casou, não tem namorado ainda não, quando é que você vai se casar? Aí a pessoa fica mais cobrada, mais pressionada, o diabo trabalhando com todas as forças para levar aquela pessoa a um casamento errado. E depois vem o fruto daquela atitude. Vem o inferno. Casou e começa o inferno. Porque casou mal, casou dirigida pelas suas emoções, dirigida pelo seu olho grande, sua inveja do fulano que casou, que a Beltrana que casou com fulano, etc, etc. Quer dizer, se preocupou consigo, não se preocupou em satisfazer o seu Senhor. Entregou a vida para o Senhor Jesus, mas na hora de decidir o seu casamento, esqueceu de Deus e forçou uma barra. Forçou uma barra. Eu lembro a vocês que eu já falei isso, eu estava tão doido para casar que quando eu encontrei uma jovem da igreja, batizada com o Espírito Santo, da minha igreja, eu falei, é essa a vontade de Deus. Eu orei, pedi a Deus e bati e fiz a minha parte, e Deus me deu. E eu fiquei noivo em 3 meses, e no 5º mês eu ia casar. Já tinha comprado móveis e essas coisas todas. Certo de que era a vontade de Deus, mas não era. Até que a misericórdia de Deus me fez ver que não era realmente. Se eu fosse ouvir os meus impulsos, os meus desejos, então eu já teria... Não, eu falei, não, meu Deus, se não for a tua vontade, eu não quero fazê-lo. A minha vida é tua, a minha vida não é minha. Eu não entreguei minha vida para ti, então é o Senhor que tem que tomar conta dela. Eu não posso, eu quero, mas eu não posso colocar a minha vontade sobre a tua vontade. Eu quero a pessoa certa. Um dia ela falou uma palavra que foi suficiente para a gente desfazer e acabar definitivamente. Eu fiquei com vergonha, os pastores viram, todo mundo viu, eu não queria nem saber o que os outros falaram, ou o que estavam falando, ou o que deixavam de falar. Eu não me interessei e nem me interesso pela opinião alheia. Eu vou na minha fé, eu vou na minha crença, eu ando com os meus próprios pés, e eu não preciso ficar ouvindo a voz de ninguém e nem ser influenciado por ninguém para tomar uma atitude que só se refere ao meu Deus. Eu fui fiel no pouco. Eu não nasci grande, eu nasci pequenininho, como todos nascem. Mas o pouquinho que me foi confiado, eu fui fiel. Mas não só eu, os meus companheiros, vai perguntar o seu Romualdo, vai perguntar o Adilson e outros tantos bispos e líderes que estão espalhados pelo mundo afora, por que eles estão lá? Foi uma armação do bispo, ou foi uma politicagem que a igreja tem de escolher alguns e deixar outros de lado? Não! O Espírito Santo que é responsável por essa obra. O bispo Macedo não é dono de nada. Essa obra é dele. E ele que tem que tomar conta disso. Então, quando nós somos fiéis no pouquinho, então Deus nos coloca sobre o muito. Mas se nós formos infiéis no pouquinho, como diz aqui, o que recebeu 1 talento e escondeu,
Então esse perdeu aquele talento e foi lançado fora, foi expelido, foi cuspido, foi expurgado do meio dos servos. Não era incrédulo, era um servo. Então você vê muita gente expurgada, muito crente expurgado, muito ex-obreiro, ex-pastor, ex-isso, ex-aquilo. Culpa de quem? Da igreja, do bispo, o bispo Macedo que mandou? Não! O Espírito Santo expurga do meio. Não foi fiel no pouco. Você tem sido fiel no pouco? Ou você tem recebido, tem o seu talentozinho, mas está de olho no talento do outro? Você está com um olho no talento do outro. Você está procurando ver o que o outro recebe ou o que o outro tem. Se você faz isso, você vai perder até o que você tem. E vai ser expurgado também. Eu estou apenas falando para que você abra o seu entendimento. Para que você venha acordar, despertar. Para que você, conscientizado dessas verdades básicas, fundamentais, você não venha tomar atitude errada, porque a sua vida depende da sua atitude. Não adianta você vestir uma roupa de obreira ou de obreiro e pensar que isso você vai tapear o bispo e um dia você vai casar com um pastor, com um auxiliar e que vai ser feliz. Não, você não está julgando com a gente, você está sendo balançada ou pesada na balança ou de Deus ou do diabo, porque tanto o diabo quanto Deus está vendo você. Para onde você balançar, pender, então, se você pende para Deus, você é fiel no pouco, você continua fiel e mantém-se fiel, não se importando com o que os outros dizem ou deixam de falar, não se interessando na vida alheia, mas cuidando apenas da sua, porque a sua vida já é um problema, ou não é? É ou não é? Você já é um problema, você já tem problemas demais e ainda fica preocupado com os outros? Ora, você está querendo arranjar sarna para se coçar. Ora, você, minha amiga, meu amigo, deve cuidar do pouquinho que você tem e ser fiel nesse pouquinho. Se você quer prevalecer, se você quer vencer o diabo, se você quer vencer as suas lutas, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser colocada sobre o muito, então você tem que ser fiel no pouquinho, tender ou pender para Deus. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Pense nisso, minha amiga, porque a sua vida, o seu futuro depende da sua cabeça, não do seu coração. Não do seu coração. Você, rapaz, não seja enfeitiçado como foi Sansão. Sansão tinha a sua força extraordinária, mas entregou a sua força ou perdeu a sua força por causa de uma mulher. Perdeu a sua força por causa de uma mulher. Salomão perdeu a sua força, a sua sabedoria por causa de uma mulher. Davi caiu por causa de uma mulher. Todas essas mulheres eram lindas e maravilhosas, eram perfeitas, eram magníficas, tinham os olhos maravilhosos, tinham um corpo suntuoso, eram perfeitas, naturalmente perfeitas. E essa suntuosidade enfeitiçou esses homens, todos caíram. Davi se restabeleceu, mas já não pôde fazer mais nada. E Salomão, ou melhor, Sansão, acabou morrendo, com seus olhos vazados, cego, porque entregou a sua força para uma mulher, entregou seu talento para uma mulher, só por causa da sua pintura. E você também, mulher, jovem, não entregue a sua força porque o rapaz é um obreiro, é um rapaz que está desenvolvendo na igreja, é um auxiliar. Não, muitos auxiliares anteontem foram pastores ontem e hoje estão no olho da rua. Muitos. São muitos os que entram
por uma porta, sai por outra. E muitas esposas ficam chupando o dedo. Muitas esposas ficam arrependidas. Mas o que eu vou fazer? Eu casei com um pastor, não casei com um homem qualquer. Mas depois ele deixa o ministério e vai tratar da sua vida. E o que ela vai fazer? Então, muitas têm sido decepcionadas, muitos têm sido decepcionados porque não foram fiéis no pouquinho. Não foram fiéis no pouco. Jesus disse: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós não estamos brincando de fé, nós não estamos brincando de igreja. Não brinque com Deus, não brinque com Deus, não brinque com a sua fé, não brinque. Nós não podemos brincar com o diabo, não podemos brincar com Deus. Nós estamos tratando de salvação eterna, vida eterna ou morte eterna. Vida eterna com Deus, ou melhor dizendo, lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não brinque com a sua vida, não brinque com a sua salvação, não brinque, não coloque essa sua salvação em risco de hipótese nenhuma. Mesmo que o diabo venha e lhe apresente a glória do mundo, não coloque a sua salvação em risco, porque ela é a maior preciosidade que você tem, é a maior riqueza que você tem, que nós temos. Então, se você é sábio, sábia, se você tem o Espírito Santo, melhor dizendo, se você tem o Espírito Santo, ele deve estar guiando a sua vida, ele deve estar orientando, ele deve falar com você, porque ele não quer que você caia, que ele não quer que você seja retirado ou lançado fora. Ele não quer isso, mas ele não pode impor a vontade dele. Ele tem que aceitar a sua vontade. E se a sua vontade não coaduna com a vontade dele, não combina com a vontade dele, então ele não pode fazer nada. É você que vai ser excluída, se excluir. Você está me entendendo o que eu estou falando? Ou você está dormindo? Se estiver dormindo, o problema é seu. Eu estou fazendo a minha parte. E você, se estiver com sono, estiver dormindo, o problema é seu. Mas eu estou aqui não para agradar, mas para falar a verdade. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela segue, ela cresce, ela desenvolve pelos próprios membros, obreiros que nascem no nosso meio. Todos os bispos, pastores que estão me ouvindo, nasceram na igreja, estavam sentados aí onde você está sentado. O futuro da igreja está na mão dos próprios filhos dela. A Igreja Universal não é um bem pessoal que eu vou deixar para o meu filho ou para minha filha, não. Todo mundo sabe disso. Então, se você for fiel no pouquinho, Deus vai achar você onde quer que você esteja. Você pode ir para o meio da China, ele vai te buscar lá e vai colocar você aonde você deve estar, porque a obra é dele e nós estamos aqui para dizer amém. Eu estou aqui para dizer amém. Deus chamou você, Deus te deu mais, você ganhou mais 2, então recebeu 4 agora, então Deus abençoe você. Vá em frente e multiplique esses 4. Você ganhou 5 e multiplicou por mais, ganhou mais 5, então você é bem-aventurado, seja abençoado, vá em frente e multiplique, continue multiplicando, porque é isso que Deus quer. Deus está buscando pessoas, Deus está buscando mulheres e homens, não só homens, porque o homem não é nada sem ela. Nós não somos os tais, o dono da cocada.
Nós somos servos. E ele não pode fazer do rapaz, do servo dele, um expoente se não tiver uma auxiliar que seja também de Deus. Só para você ter uma ideia, a mesma palavra em inglês que se refere a auxiliar que Deus fez para o homem, porque em português nós lemos aqui, e Deus disse, far-lhe-ei para Adão uma auxiliadora, não é isso? Essa palavra auxiliadora em inglês refere-se à mesma palavra que Jesus falou para os discípulos: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei para vós um outro auxiliar. A mesma palavra, quer dizer, o Espírito Santo é meu auxiliar. Eu sou auxiliar do Espírito Santo. Então, a posição da mulher em relação ao homem é ser auxiliadora. Ela não foi feita para ser mulher dele, fêmea dele. A mulher não foi feita para ser o objeto de prazer dele. A mulher não foi feita para ser mãe dos filhos dele, não. A mulher foi feita com uma incumbência, com algo muito maior. Ela foi feita para ser auxiliar. Qual é o presidente que faz alguma coisa sozinho? Que seria de Lula se não tivesse os seus auxiliares? Que seria do médico cirurgião se não tivesse as enfermeiras e outros auxiliares, e o anestesista são auxiliares? O que seria do patrão sem os seus auxiliares? Ele seria patrão? Hein? Não. Então, veja que a posição da mulher é semelhante à posição do Espírito Santo. Foi para isso que Deus criou a mulher, para ser o corpo do marido. Ele, o cabeça, é o corpo. O corpo sem cabeça não existe. O cabeça sem corpo tampouco pode existir. Então, é uma combinação perfeita que tem que haver, tanto dele para com ela, quanto dela para com ele. Tem que haver essa combinação perfeita. Sem essa combinação perfeita, não existe pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós não podemos, nós não aceitamos, em hipótese alguma, o pastor sozinho. Ele tem que ser casado. Ele tem que ter auxiliar, porque sem auxiliar, ele não vai desenvolver o seu trabalho, porque ele precisa do corpo. Então ela tem que ser uma de Deus. Porque se ela não for de Deus, ela vai ser do diabo, e ao invés dele crescer, ele vai cair, ele vai destruir o trabalho que foi colocado na mão dele. Então, nós exigimos isso, e somos absolutamente rigorosos com isso. Tem que ser bem casado. Se não for bem casado, não aceito. Não pode servir na Igreja Universal do Reino de Deus. Não pode. Eu não deixo. Não acontece isso. Eu não deixo acontecer. Veja que a responsabilidade é muito grande. Então você que é rapaz, que é auxiliar, que pretende ser homem de Deus, busque com carinho, porque se você der um mau passo, você está perdido. Na Igreja Universal não vai ter espaço para você. Se você fizer um mau casamento, como nós temos visto, e agora é comum o auxiliar sair para se casar lá fora, porque ele quer se casar com a moça, ele cisma de casar com aquela menina, é aquela, encasquetou com aquela menina, ele vai casar. Não, o bispo não deixa eu casar, então eu vou sair da obra. Aí ele sai e casa. Depois vem casadinho se apresentar como obreiro e querer fazer a obra de Deus. Está pensando o quê? O fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas o infiel, no pouquinho que tem, até a sua vida vai ser retirada. Vai ser jogada nas trevas. E é isso que você tem visto. Muitos pastores saem fazendo igreja, levantando igrejas, etc. Saem com as trevas dentro de si. Graças a Deus que saem. Porque na igreja nós precisamos desse tipo de coisa
para carregar consigo os outros que têm o mesmo espírito. Graças a Deus. É menos peso nas nossas costas. Problema deles. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para vocês. Nós não estamos brincando de igreja, é uma guerra. Nós estamos numa guerra contra o diabo e todo o inferno. E a guerra é 24 horas por dia. Nessa guerra não existe sentimentos. Ou você mata, ou você morre. Ou você vence, ou você é vencido. Na guerra contra as trevas, ou você vence, ou é vencido. Não tem esse negócio de mais, menos, menos. Nem barro, nem tijolo. Não adianta querer ser baba de quiabo. Escorrega para lá, escorrega para cá. Isso não vai resolver. Porque Deus sabe o que está dentro de você. E o diabo também. Ou não? O diabo sabe quem somos nós. Você é obreira, você é obreiro, você é pastor, você é auxiliar de pastor, você é esposa, etc. Você já deve ter mandado o demônio embora na sua vida. Então, se você é de Deus, uma palavra, o diabo deixa a pessoa. Agora, se você não é de Deus, você geme, você sua, você fica gemendo, joga para um lado, joga para outro, e o diabo fica rindo na sua cara. Por quê? Porque está faltando alguma coisa dentro de você. Não é verdade? Sim ou não? E muitos são os que passam vergonha. Ou não é? Não é verdade? Vocês não têm visto isso? Eu tenho visto isso. Muitos passam vergonha. Por quê? Porque o diabo sabe. O diabo reconhece quem é e quem não é de Deus. Quem é de Deus é luz e ele sai fora. Quem não é de Deus, ele fica gozando, ele fica arranjando mais problemas. E Deus vê quem é fiel no pouco. A culpa é sua. Se você é fracassado, a culpa é sua. Sim ou não? E muitos são os que passam vergonha. Ou não é? Não é verdade? Vocês não têm visto isso? Eu tenho visto isso. Muitos passam vergonha. Por quê? Porque o diabo sabe. O diabo reconhece quem é e quem não é de Deus. Quem é de Deus é luz e ele sai fora. Quem não é de Deus, ele fica gozando, ele fica arranjando mais problemas. E Deus vê quem é fiel no pouco. A culpa é sua. Se você é fracassado, a culpa é sua. Se você é uma pessoa que não foi batizado com o Espírito Santo, por que você não foi batizado? Por quê? O que está faltando? De repente você anda ansioso ou ansiosa com casamento, ou ansioso por ganhar dinheiro. De repente você fica de olho grande no carro do seu colega, do seu irmão, na vida melhor que ele está vivendo. Você fica com inveja, sei lá. Qualquer sentimento das trevas é capaz de bloquear o canal que faz você ter comunhão com Deus. Porque Jesus não prometeu batizar com o Espírito Santo apenas depois de um mês de convertido. Não, ele batiza na hora. Você entregou a sua vida para Jesus, se for sincero, você pode receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, tem gente que ainda nem nasceu de Deus e às vezes é obreira ou obreiro. E quando você olha assim, uniformizado, todo mundo é igual. Todo mundo parece santinho, santinha. Mas quando você convive com aquela pessoa no dia a dia, então você verifica, você vê a diferença entre o que é água e o que é vinho, entre o que é joio e o que é trigo. E, infelizmente, desgraçadamente, no nosso meio está cheio de joio. E você, preste atenção, você que me vê, me ouve, cuide da sua fé. Se você é de Deus, cuide. Então, tenha cuidado com a obreira ou o obreiro que está do seu lado. Porque, de repente, é um tremendo 171. Ou melhor, é um joio. Cuidado. Quem é de Deus, quem é nascido de Deus, quer salvar, quer dar, quer ajudar, enfim, quer fazer alguma coisa pelo seu semelhante. Isso é ser servo. Isso é ser servo. Mas quem não é servo está preocupado consigo. Está preocupado com o seu futuro, com a sua família, com seus filhos.
Quem serve a si próprio está preocupado com o seu futuro. O que vai ser de mim amanhã? Mas quem serve a Jesus sabe que se o servir, o Pai o honrará. Aleluia. O Pai o honrará. Muito bacana isso. Poxa, eu até escrevi, coloquei no blog a experiência que nós tivemos muito antes de começar a Igreja Universal. Foi algo magnífico. Eu saí da igreja que eu estava, não brigado com o pastor, com a liderança, de maneira nenhuma. Mas é que eu já estava lá há 8 anos, queria ganhar almas. Eu não aceitava ficar naquela situação de não poder fazer nem lavar a privada da igreja. Eu queria fazer alguma coisa para Jesus. Porque quando a gente nasce de novo, a gente quer dar de si para as outras pessoas. Então, 8 anos mais ou menos depois, eu já estava farto, fui falar com o bispo, falei, bispo, eu quero ganhar alma, bispo. Não aguento mais ficar sentado no banco, cantando, adorando, orando e vendo e sabendo que tem gente lá fora morrendo sem a salvação. Ele disse, não, mas nosso trabalho não é assim. Então, bispo, eu vou sair. Vai com Deus, meu filho. Amém. A Esther está aqui, se ela quiser ficar, ela pode ficar, não faço objeção, mas eu vou. Ela ficou. E eu saí sozinho. Mas saí numa boa, com um aperto de mão, com a bênção que ele falou, seja abençoado. Amém. Saí. Em paz. E no meio de outros pastores, agora já estava no meio de um grupo que estava fazendo um trabalho independente, que não pertencia àquela igreja, a gente fazia reuniões, eu fazia reuniões nos cinemas, e um dia nós nos reunimos na sexta-feira à noite, mas assim mesmo, esse horário, na casa do pastor, o único, o líder. Tinham lá alguns pastores e a maioria era apenas auxiliar, dentre os quais eu era um deles, eu não era pastor. Tinha o meu trabalho, tinha minha família, tinha o meu trabalho, estudava e também servia a Jesus num trabalho especial. E aquele pastor, depois de um tempo, ele disse para mim, olha rapaz, as palavras dele, Edir, eu acho que você não tem chamada de Deus. Eu acho que você deve continuar trabalhando lá no estado onde você está, e o lugar que você está trabalhando, o cinema que você está trabalhando, você vai deixar para mim que eu vou começar lá. O trabalho não está crescendo, então tá bom. Mas aquelas palavras penetraram dentro de mim como uma bomba, explodiu dentro de mim, explodiu aqui dentro. Não porque ele tinha me tirado do trabalho, mas por causa dele ter falado, você não tem chamada. Ele era pastor, eu não era nada. Eu queria, buscava servir a Jesus. Aí, quando ele falou aquilo, ele ficou sem graça. Porque todos os colegas que estavam ali ficaram sem entender, ficaram chocados, estarrecidos. Então ele mesmo ficou tão envergonhado e tão sem palavras depois que ele falou aquilo, tão sem graça, que ele interrompeu, vamos orar. Aí todo mundo começou, dobrou os joelhos, eu dobrei meus joelhos no meio da sala da casa dele, e eu não sabia o que falar para Deus, eu não sabia nada. O que eu vou falar? O que eu vou pedir? Que oração eu vou fazer? Naquele momento de dor, mas uma dor na alma, uma dor, porque eu vinha desejando, almejando aquilo há tantos anos, saí da outra igreja porque eu não estava servindo. Agora eu chego ali, mais um que diz, não, você não tem chamada, você não serve, você não... Eu dobrei os joelhos e disse, meu pai, só falei isso, meu pai. Nem completei, nem sabia o que ia falar, mas quando eu falei, meu pai, o Espírito Santo desceu, ele fez aquela bomba que tinha sido jogada dentro do meu peito, se transformou numa fonte de água viva. Eu comecei a rir, e eu ria mais,
E eu comecei a dar gargalhadas. Então eu comecei, foi um efeito contrário. Eu comecei a rir. Eles pararam de orar, se levantaram e ficaram olhando para mim. Todo mundo parado ao meu redor e eu estava lá, quá, 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 quá. Ninguém entendeu nada. Pô, mas peraí, o que foi? O que aconteceu? Olha, uma experiência que eu nunca tinha sentido, nunca tinha passado, mas foi uma experiência gloriosa. Eu ria muito, muito, mas muito. Eu dava gargalhadas. E estava até assim, chato, porque eu tomei conta da reunião, tomei conta daquele momento. E todo mundo parou e ficou, e ninguém falava nada. E ninguém ousava de chegar e falar, vem cá, o que está acontecendo? Porque todos sabiam que alguma coisa tinha acontecido, estava acontecendo. Deus estava me dando o gozo de um dia estar na Igreja Universal do Reino de Deus. Aquela alegria que eu não entendia, apenas eu sentia, veio se materializar 2 anos depois, menos de 2 anos mais ou menos, quando começou a Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, se alguém me servir, todos tentaram me barrar, todos pisaram, humilharam, rejeitaram, todos acharam que não tinha condições. Mas o meu pai, aleluia, o meu pai olhou para mim e disse, eu te escolhi, aleluia. Mesmo não servindo para nada, mas hoje a gente é reconhecido no mundo inteiro porque o Pai nos tem honrado. Eu mereço? Não mereço. Eu sou um homem comum, qualquer, como qualquer outro, sujeito a erros, fracassos, falhas. Você sabe quem eu sou, mas Ele me escolheu. E escolheu você também. Ele escolheu a gente. Mas somente serão expoentes aqueles servos que forem fiéis no pouquinho. Eu fui fiel no pouco. Sabe por que o pastor disse para mim que eu não servia? Porque na igreja, no cinema, vinha apenas umas velhinhas viúvas, vinham na igreja. Aquelas pessoas bem simplesinhas, bem... E eu ali dava o melhor. Puxa, olha, eram poucas pessoas, 15 pessoas, 12 pessoas. E quando ele marcava reunião, o batismo nas águas, ele levava uma multidão, 200, 300 pessoas para batizar. E eu levava apenas mais 5 pessoas para batizar. As minhas velhinhas. É muito forte. Olha como Deus é grande. Eu estou falando isso como testemunho. Considere um super-homem, um super-herói, um grande homem de fé. Não, eu sou sujeito também às fraquezas, também sou sujeito a falhas, e falho também, e erro. Eu nunca disse que era perfeito, nunca. Eu sei, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou o que sou, eu apenas assumo aquilo que sou. Mas o meu Pai se agradou de mim, se agradou de você. Ele se agradou de mim, se agradou de você, porque você está aqui com a gente hoje. Ele chamou a mim e chamou você. Mas o que faz a diferença entre uns e outros é a fidelidade. É a fidelidade. Fidelidade. No mundo de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanto engano, de tanto fingimento, de tanta hipocrisia, aqueles que são fiéis, eles são levantados por Deus. Eles são diferentes dos outros. E Deus chama e abençoa e honra para a glória dele. Amém, pessoal? Você é obreira, você é obreiro. Não pense que o que você faz é o suficiente. Porque muitas são obreiras para colocarem uniforme. Muitos querem ser obreiros para aparecer, só para isso. Mas Deus conhece. O que vale para Deus é o que você é, não o que você faz. O que eu faço não é tão importante quanto o que eu sou para o meu Deus. Ele olha o meu coração.
Olha, ele é errado, ele é assim, ele é cheio de defeito. Isso aí, puxa vida, tem que ter paciência com ele. Mas olha, ele é fiel. Ele é fiel a mim. Ele é fiel no pouquinho. E isso agrada a Deus. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Talvez o Espírito Santo tenha falado com você. Talvez você esteja agora, nesse momento, consciente do porquê que a sua vida não desenvolveu. Porque a sua fé não tem desenvolvido. Porque você não tem crescido espiritualmente. Porque você não tem sido fiel no pouquinho. No pouquinho. Ah, quem me dera que todos vocês fossem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estivessem ganhando almas, estivessem produzindo e reproduzindo. É ou não é? Diga a verdade. Lembra quando Josué chegou para Moisés e falou: Moisés, olha, eles estão lá profetizando, o pessoal está profetizando. Olha, rapaz, você pensa que só eu que sou profeta? Não, que Deus use também os profetas. Quero mais que Deus levante homens, quero mais que vocês cresçam. Eu estive com reunião com os bispos na África essa semana passada. Eu falei: eu quero que você cresça. E se você não crescer, não desenvolver, se você diz que tem espírito e não desenvolve, então você não tem espírito, então você tem que sair de um lugar para outro. É ou não é? Não é verdade? Você tem que crescer. Então, na Igreja Universal, a nossa cultura é diferente lá do mundo. Nós queremos que você desenvolva. Quem é de Deus quer que você cresça, quer que você desenvolva, quer que você se multiplique. Mas a gente não pode forçar a natureza. Se o sujeito não é fiel no pouquinho, como é que Deus vai fazer, abençoar, vai crescer? Não tem condição. De repente você é uma dessas pessoas.